Então nós estamos mais uma vez reunidos para estudar o livro dos médiuns. A gente está no capítulo aqui 23 da obsessão. Vamos lá no item 247. Lê para nós, Raquel. Os espíritos dados a sistemas são geralmente escrivinhadores, pelo que buscam os médios que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que, felizmente, têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras. Dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Nunca será demais toda circunspecção quando se trata de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles por vezes abundam e chocam o bom senso produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-los. Entre tais publicações, algumas há que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou desrazadas. Então vamos lá. Aqui fala bastante coisa interessante, que esses espíritos que fascinam, né, os médiuns, que buscam encontrar médiuns que são, que às vezes deem abertura para fascinação, eles têm uma forma de escrever que dá para detectar que esse espírito ele não é um espírito elevado. Porque o espírito elevado, ele consegue escrever pouco e tem um poder de síntese muito grande. Então, com poucas palavras, eles conseguem resumir grandes ensinamentos. E esses espíritos que buscam fascinar os médios gostam de escrever muito, falar muita coisa, e o médium aceita, ele busca aquele médium que aceita qualquer coisa, que não, que nunca, como se diz, que ele nunca questiona as, as manifestações, que nunca procura entender, né, o que está sendo escrito, ou que quando recebe uma crítica busca melhorar, né? Então ele vai buscar o médium, sim, mais orgulhoso, o médium que se considera elevado, que não aceita crítica, que vai fazer esses médiums se isolar cada vez mais. Aí ele vai escrever muita coisa, e às vezes muita coisa assim. Ele vai procurar usar palavras complexas, e as mensagens são de difícil entendimento. Então, o espírito superior, a mensagem ela é curta, ou não é exagerada nas palavras, e de fácil entendimento. Se procurar, eles não vão ficar procurando palavras complexas. Às vezes, o material pode ser de difícil entendimento no sentido de ser profundo o que está sendo escrito, e não porque tem palavras difíceis, né? Que a gente sabe, por exemplo, quando é alguma coisa que a gente lê e o negócio é complicado, né? Trava, que negócio, né? Que difícil de digerir, né? E aquela leitura, não é que a leitura tem que ser
é água com açúcar, né? Que é a leitura que não tem profundidade, não é isso. Ele só está falando que, aqui ó, ele resume no final, os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Então, quando é uma fecundidade muito grande, né? Muitas palavras para às vezes, né, falar alguma coisa, muitas frases, tem que suspeitar. Acho que é muito claro aqui, né? Porque assim, a gente já estudou que os espíritos que gostam de fascinar, né? Que gostam de que tem essa permissão, porque assim, eles conseguem porque tem a permissão, né? Tem a permissão porque o médium dá abertura, né? Então, eles vão buscar aqueles que também não têm conhecimento. Então, aquele médium que sabe como funciona, aí ele recebe uma mensagem ou com muitas palavras complexas, de difícil entendimento, ou então ele recebe uma mensagem sugerindo se isolar dos colegas, ou sugerindo não aceitar crítica, ele já vai saber que não é um espírito elevado. Então, quando a gente entende os processos, a gente consegue discernir quando é um espírito superior, quando é um espírito que quer prejudicar ou que quer obsidiar, alguma coisa assim, né? Que se alguém tiver dúvida, a gente vai, para e... O que mais? Eles falam coisas excêntricas, né? Utopias e muitas vezes choca o bom senso. Quer dizer, você lê aquilo ali e fala assim, nossa, mas isso aqui está muito, né? Muito diferente de tudo que eu já li. Então, produz uma impressão ruim. Então, quando a gente está vendo alguma coisa ou lendo alguma coisa que produz aquela impressão ruim, a gente já tem que ficar atento, né, àquilo que está sendo dito, né? Pode dar uma ideia falsa do espiritismo para as pessoas novatas. Pode ser usado como armas para as pessoas que querem ridicularizar o espiritismo. Por isso que quando a gente vai no livro da desobsessão, fala o seguinte, que quando, por exemplo, na desobsessão, no final do trabalho, tem a comunicação de um benfeitor que é gravado. Aí as pessoas falam assim, vamos divulgar, né, essa comunicação é interessante e tal, né, a gente tem que divulgar. E aí lá no livro fala assim, que antes de querer divulgar, todo mundo tem que analisar e tem que verificar se realmente tem uma coisa nova daquilo que já tem. Né? Porque se for coisas que já tem nos livros, não faz sentido divulgar. Né? Então tem que ser uma coisa útil e que realmente vale a pena a divulgação, para não ficar coisas repetidas, né? Não tem sentido. Então, na psicografia também, normalmente os médiuns psicografam, tem muitos lugares que o médium psicografa e ele mesmo já divulga. E no próprio livro dos médiuns fala também isso. Em outra parte do livro fala o seguinte, que quando surge uma psicografia nova, aquele grupo tem que analisar aquela psicografia junto com o médium para ver se aquela psicografia é de um espírito elevado e aí avaliar se vale a pena a divulgação ou não. Então tem que ser, normalmente o médium, isso acontece muito, o médium psicografar e já lê, achar bonito demais e ele mesmo já quer divulgar, mas ele tem que enviar a mensagem para as pessoas analisarem, as pessoas refletirem. Então é muito sério, né? Para os lugares que existem os médiums de psicografia e que as pessoas queiram divulgar, é necessário ter esse controle. É igual quando tem um artigo científico, né? Não tem essa revisão por pares e tal, então é importante para validar, né? Porque você pega porque se o médium estiver fascinado, ele vai pegar e vai divulgar a mensagem, ele vai achar que ela é linda, que ela é maravilhosa, porque quando o médium está fascinado, ele não percebe
Pode ser a coisa mais esdrúxula ali escrita, ele não vai perceber, ele vai achar que tá tudo lindo e maravilhoso, quando ele já estiver fascinado, no caso, né? Então, precisa do auxílio dos colaboradores para poder verificar essas mensagens. Até porque os livros psicografados sérios também, a espiritualidade faz a revisão para liberar, para passar para o médium escrever. Faz a revisão para passar para o médium, depois o médium vai enviar para a editora, o ideal seria que o médium enviasse para pessoas, né, para as pessoas avaliarem, depois vai enviar para a editora vai avaliar para ver se, né, aí, agora se o médium tem a sua própria editora, por exemplo, aí já fica mais difícil, né, porque ele vai ter que, aí ele não vai ter ele vai ter que pegar esse livro e vai ter que passar para uma equipe para poder analisar, né? Antes de divulgar, né? Seria o ideal. Então, por isso fala também que o médium ele não pode ser o dirigente, justamente para não ter esse conflito de dele porque o médium ele é passivo, né? Passivo no seguinte sentido. Ele está sendo um instrumento para receber a mensagem. O dirigente ele já tem que tomar uma decisão, então não tem como o médium receber a mensagem, né, ter essa passividade e ao mesmo tempo tomar uma decisão. Entendeu? Então, são duas atividades antagônicas, elas não... Então, mas será que as editoras vão fazer a revisão só na parte gramatical, de concordância? Se não for uma editora voltada para o espiritismo, se for uma editora espírita, ela vai fazer a revisão, porque ela tem uma, como é que fala? Um compromisso. Ela tem uma norma, ele tem vamos dizer assim, uma excelência para poder manter, né? Então, a própria editora espírita vai ter uma equipe para analisar, né? Porque eles não vão divulgar, às vezes o livro nem é espírita, né? Às vezes o livro é espiritualista, às vezes o livro ele é uma fascinação, então tem que ter algum tipo de controle, né? Então, eu fico pensando o seguinte, um médium que começa com a psicografia e começa a ir para o lado mais comercial para ganhar dinheiro, vai perdendo essa ajuda da espiritualidade, dos benfeitores. Aí o que escreve ali, eu fico me perguntando, será que é totalmente do espírito ou vai chegando um ponto que vai sendo mais dela do que o espírito? Não, a partir do ponto que ele começa a utilizar comercialmente, os espíritos se afastam, né? Eles afastam, aí de início começa a ter espíritos infelizes, né? Espíritos fascinadores, e depois de um tempo, lembra que a gente já estudou, a própria espiritualidade ela causa ela cessa, né? Aquela comunicação, né? Não é que corta a mediunidade, aquela pessoa continua sendo médium, mas corta a permissão dos espíritos comunicarem. Aí nenhum espírito vai se comunicar mais, não vai ter permissão para utilizar aquele aparelho, aí tudo que ela está escrevendo vai ser dela, a imaginação dela, e vai ser Por isso que a gente vai percebendo que o mesmo autor parece que não muda muito os livros, parece que é tudo mesmo, mesma ideia, assim, entendeu? Depois, com o tempo, você vai... O autor comercial, você fala. O comercial. Uhum. E também tem o seguinte, a gente sempre tem que lembrar que a mediunidade para obras, para livros, ela são raríssimos o que tem uma mediunidade missionária, né, de mandato. Vamos dizer assim, que eu conheço que realmente tiveram uma mediunidade para isso, o Chico Xavier, né, o principal, Ivone Pereira, de médiuns, né? Que mais?
Porque, por exemplo, o Chico Xavier é um espírito missionário. A Ivone Pereira, ela tinha um resgate ali. Ela, ela era suicida, então ela tinha, ao mesmo tempo que era uma missão, mas era também uma possibilidade. Não sabia se ela ia entregar ou não. Entendeu a diferença? E aí, o fato dela ter conseguido entregar o Memórias de um Suicida fez com que ela resgatasse aquela existência que ela suicidou. Entendeu? Isso foi o próprio Chico que contou isso. E aí depois os outros livros, aí foi além dela resgatar, ainda produziu um grande crédito para ela. Mas, Numa entrevista que ela deu, ela comentou que ela desdobrava, ia lá, tipo que vivia aquela situação para depois voltar e escrever. vamos Muitas dizer vezes assim, acontecia isso. vamos dizer assim, todos nós somos médiuns, só que cada um, a maioria não tem uma mediunidade ostensiva. Os que têm mediunidade ostensiva pode ser incorporação, né, que é a psicofonia, pode ser psicografia, mas dentro da psicografia pode ser de mensagens, então tem vários tipos. Então, para o médium ser para médium de obras espíritas, tem que ter uma preparação muito grande, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa... Ainda mais depois de ter vindo o Chico e ter... Leon Denis. Não, Leon Denis não era médium, né? Então, mas lendo os livros Era dele, inspiração, né? então muitas das vezes parecia que não era ele que estava escrevendo. Ele era muito inspirado, né? Tinha uma inspiração muito... Era quase uma mediunidade, era quase uma psicografia... quais são os tipos de psicografia? Psicografia que a gente estudou no livro dos médios. Mecânica, intuitiva. A dele era, vamos dizer assim, que era intuitiva, né? Muito bom. Porque passava tudo pela razão dele, né? Ele refletia sobre aquilo e... Então, a mediunidade de psicografia, ela é muito... Principalmente para construir obras, exige uma responsabilidade muito grande, né? E muitas vezes por conta disso, né? Do médium acabar sendo remunerado, né? Ganhando dinheiro com as obras. Então, a Ivone Pereira, eu não lembro, eu acho que ela não recebia nada pelos livros dela, eu não lembro dessa... Não sei. Mas o Chico foi claro o exemplo, né? Como missionário, ele nunca ganhou um centavo da obra. Então, o médium de psicografia de obras espíritas deveria ser assim, né? Ela sempre teve uma vida muito simples, até no final foi assim, né? Quem? A Ivone Pereira. Eu acho que ela também não Uma vida muito não ganhava nada pelos livros, não. Porque tem que ter essa separação, a vida profissional e a vida mediúnica, que é dar gratuitamente e gratuitamente receber. Já a vida mediúnica é um serviço para Jesus. Então, como sendo um serviço para Jesus, como que você vai obter algum tipo de vantagem de um serviço para Jesus? Não tem sentido nenhum, porque a mediunidade é uma bênção que Deus nos dá. É uma bênção. A mediunidade é um dom que Deus nos dá. Por exemplo, nessa encarnação, eu vim sem nenhuma mediunidade ostensiva. Na próxima encarnação, de repente, eu posso pedir, ou a espiritualidade achar que seja melhor para mim, eu posso nascer com a mediunidade ostensiva e ter uma funcionalidade totalmente diferente da que eu tenho hoje. Por quê? Porque a mediunidade ela é atrelada ao físico, ela é orgânica. Então, a epífise, né, a glândula pineal, que ela é desenvolvida. E aí esse desenvolvimento da glândula permite ter essa mediunidade ostensiva com esses vários tipos de mediunidade que existem. E dentro da mediunidade, do tipo de mediunidade, tem várias vertentes. Um médium de psicografia não é totalmente diferente de outro. Você pegar 2 médiums de psicografia, isso é totalmente diferente, não existe médium igual. Então, uma responsabilidade muito grande. Essa
questão da mediunidade, quanto mais o espírito evolui, a mediunidade ela desenvolve automaticamente. Ó, porque a gente tem que sempre lembrar que a mediunidade ela é atrelada ao organismo, porque pode ter um espírito extremamente trevoso com uma mediunidade assim, vamos dizer assim, sendo uma antena maravilhosa. A mediunidade, É a porque mediunidade não é escolhida, entendeu? É o organismo que permite que se tenha. Agora, o que vai definir você ser instrumento de bons espíritos e maus espíritos, aí vai ser a sua moral. Por quê? não, é uma dúvida que não sai da minha cabeça na questão assim, mediunidade, por quê? Somos em essência o quê? Espíritos, Uhum, né? A gente até lembra daquela frase, sois deuses, uhum. né? Porque somos espíritos, né? Então, quanto mais evoluídos, mais essa essência do espírito vai ficar mais latente. Não quer dizer que a mediunidade vai ser para trabalho, mas eu digo assim, de sentirmos mais essa Não, pode sensibilidade ser que espiritual. a pessoa que tem uma evolução maior, ela recebe mais intuição, mais inspiração de espíritos Isso. elevados. Todos somos médiuns, ok. Mas nós estamos falando de mediunidade ostensiva. A pessoa pode ter uma mediunidade muito ostensiva e seu espírito extremamente atrasado. Só que ele vai ter essa mediunidade ostensiva e se ele for um espírito extremamente atrasado, tiver uma moral muito ruim, ele vai atrair esses espíritos ruins. Deu para entender a Por diferença. exemplo, o Hitler, ele tinha muito magnetismo, ele tinha uma mediunidade, conseguia levar multidões. A mediunidade. Kardec Então, recebia muita intuição. Kardec e Chico Xavier, o mesmo espírito. Kardec não tinha nenhuma mediunidade ostensiva. O mesmo espírito. Não tinha nenhuma. Por quê? Porque o seu organismo foi preparado para direção, para a cultura, para estabelecer as bases da doutrina. Ele não teria como fazer o que ele fez se ele fosse médium. Entendeu? Entendi. Por causa da interferência, né? O campo fica aberto, né? Imagina assim, uma antena. Você pode construir uma antena com um determinado fim, com um determinado propósito. Uma antena que tem um alcance maior, aí é o médio ostensivo. Ou então uma antena que seja específica, numa onda, numa frequência, mas a antena é a mesma e depende só da estrutura da antena, entendeu? Então Kardec, ele não podia ser médium, porque ele tinha que codificar o espiritismo. Então ele tinha que ter uma estrutura. O que acontece? Ele já tinha as faculdades, aí vem as faculdades mediúnicas, por exemplo, sonambulismo, bicorporiedade, aí já são faculdades, aí sim está atrelado ao desenvolvimento do espírito. Quer dizer, não se perde. Desdobramento, É isso entendeu? que eu quero dizer, não se perde, é uma faculdade. É uma faculdade, isso, uma faculdade. E hoje ele tem aquela faculdade. Tem a faculdade. Mas ele pode não ter nenhuma mediunidade ostensiva, mas possuir essas faculdades. Entendeu? Às vezes uma faculdade pode vir até bloqueada, mas não significa que ele não tenha, para não atrapalhar alguma coisa. Então, por exemplo, o Kardec, ele teve que vir com as faculdades de mediunidade ostensiva, já que a mediunidade é uma coisa física, orgânica, que depende da glândula pineal, ele teve que vir com a glândula pineal sem ser inchada, né, sem ser grande, para ele poder focar no desenvolvimento das bases da doutrina. Que ele tinha que organizar um centro, né, ele tinha que organizar as viagens, a revista, então ele tinha várias atividades de direção para fazer. Então não tinha como ele ser médium. A atividade que ele precisava fazer exigia que ele não tivesse mediunidade ostensiva, mas estava tudo lá.
bloqueado. Quando foi Chico, aí o que teve que acontecer? Ele não teve estudo igual Kardec teve, né? O Kardec, ele, na época tinha a escola, já era como se fosse uma faculdade, então, tanto é que com 15 anos ele já era diretor de escola, porque era muito forte a educação, né? Era com Pestalozzi, né? Escola diferente, outro tipo de pedagogia, então, com 15 anos ele já tinha uma bagagem de formado já, entendeu? Então ele teve uma bagagem intelectual ali. Como o Chico, e aí ele tinha que desenvolver o evangelho e a mediunidade, todo esse aspecto teve que vir bloqueado. Então, e aí, sendo médium, ele não podia dirigir trabalho, tanto é que nos trabalhos de desobsessão ele não era o dirigente. Ele era um médium de incorporação, entendeu? Em Então, parte bloqueado, né? Porque para ele receber tudo que ele recebeu e psicografou tudo, ele precisava daquela bagagem. que estava no inconsciente, estava ali. Então, os espíritos tinham acesso, até porque quando ele estava escrevendo, aí o espírito libertava do corpo, ele já tinha acesso àquilo tudo, né? Tá ali. Então, para o médium poder receber o espírito, ele não tem que ter algum conhecimento daquilo para poder? Então, olha a obra do Chico. Então, todo aquele conhecimento ele tinha guardado dentro dele. Então, o que acontece? Como o Chico, ele não podia dirigir, não podia preocupar com nada relacionado ao centro lá da Casa da Prece. Ele não era o presidente, entendeu? Há outras pessoas que, eu não sei se era o Eurípides e Gino, mas eu sei que ele tinha que focar na mediunidade dele, entendeu? Não dá para ele focar na mediunidade e ao mesmo tempo dirigir uma casa. No trabalho de desobsessão ele ficava na incorporação. Então, porque o foco dele era o quê? Era desenvolver a mediunidade, não, desenvolver a missão dele com as obras, com as cartas e o evangelho, e aplicar o evangelho. Então é diferente. O Kardec fazia também isso, ele distribuía pão, ele fazia um monte de atividade, que as pessoas não é difícil achar esses registros, mas tem. Ele fazia várias atividades de caridade. Só que o foco principal dele era construir as bases do espiritismo. O meu avô falava assim, né, que o Kardec ele focou na ciência e na filosofia, sem esquecer da religião, né, no evangelho. E o Chico, dando continuidade ao seu trabalho, ele focou na religião sem esquecer da ciência e da filosofia. A ciência com as obras de André Luiz, de Emmanuel, né, filosofia com Emmanuel e Humberto Campos. Então, um trabalho complementa o outro e de funções diferentes. Para ser completo, para o espiritismo ser totalmente codificado, ele precisava dessas duas partes, né? A gente pensa a grandeza que é esse espírito. Se eu pensar lá na época do Cristo, João Evangelista, né? E depois vindo Kardec, depois Chico Xavier. Então eu posso pensar que lá João Evangelista, ele já era um espírito de um grande cabedal, né? Eu falo pelo com tempo, certeza. porque se Já era um eu espírito. na minha pequenez, se pegar eu lá 2000 anos atrás, o que eu evoluí até hoje? Nada. Provavelmente o João Evangelista já era um espírito superior, né? Já era um espírito de elevação, né? E aí você vê que em comum, todos eles têm em comum o seguinte: todos eles fizeram predições, todos eles, João Evangelista, Kardec, Platão, Chico, todos eles escreveram, todos, né? João Evangelista escreveu, Platão escreveu, Kardec escreveu, Chico escreveu, porque apesar de ter vários tipos, várias situações diversas, você vê que tem o mesmo estilo. Só que como é um espírito superior, cada encarnação ele pode vir com
qualidades que ele já tem mais afloradas e outras bloqueadas, dependendo da missão que ele tem. Isso é uma possibilidade que o espírito superior tem. A mediunidade ostensiva é quando tem várias mediunidades? Não, é quando tem uma mediunidade, Forte. por exemplo, eu não vejo, eu não ouço, eu não falo com espíritos, eu não psicografo, eu não incorporo, nada. Então, a mediunidade não é ostensiva, entendeu? Se você incorpora, psicografa, então você tem uma mediunidade ostensiva. É aquela que faz com que você tenha algum tipo de comunicação clara com o espírito. O que é uma coisa ostensiva? Uma coisa visível, né? Uma coisa clara. Essa mediunidade, a pessoa escolhe ela ter ou não, porque assim, eu conheço uma pessoa, inclusive a minha mãe, ela tinha muito problema com isso, com mediunidade, sabe? Há muitos anos atrás, ela incorporava, só que assim, ela trabalhava, se envolveu com uma pessoa errada, então eu nunca presenciei, nunca vi nada, mas ela, meu irmão já presenciou várias vezes, então via uma entidade nela, sempre assim, quase que sempre no mesmo horário, eu saía de casa e ela aparecia, né? E foi numa época que minha mãe estava assim, passando por um momento muito difícil a vida dela e tudo mais, ela afastou dessa pessoa e desde então ela nunca mais teve assim nenhum tipo dessa mediunidade, sabe? Aí eu perguntei pra ela, mas como você nunca teve nada e tal? Aí ela, não, aí, né, na nossa ignorância, eu nem sei se é esse o termo certo, eu fechei o corpo. Então assim, eu não sei se a pessoa tem esse poder de, Não. por exemplo, fala assim, a gente escuta as pessoas, eu tenho mediunidade, aí já eu fui no centro e falar que eu tenho que trabalhar, mas eu não quero, que eu tenho medo. Então, quer dizer, é opcional isso? Então, o que acontece? A gente pede. A mediunidade a gente pede porque é uma oportunidade que Deus dá para a gente acelerar nosso desenvolvimento. Normalmente a gente é muito devedor e aí a gente pede para vir médium para poder acelerar esse desenvolvimento, né? Pode acontecer da espiritualidade sugerir, né? Pode acontecer até mesmo de ser imposto. Só que como é uma bênção, normalmente não é imposto. Porque, vamos pensar, tem uma lição lá, de qual livro que é? Acho que é um livro do Humberto de Campos, que tem um rapaz que ele faz muita coisa ruim, aí ele desencarna, aí ele pede para vir paraplégico, cego, surdo, ele pede para vir um monte de coisa. Aí os benfeitores falam assim, olha, você não tem condição de, de, de vir dessa forma. Para você resgatar cego, surdo, paraplégico, você não vai conseguir. Porque ele ia se revoltar? A espiritualidade fala isso para eles, você não vai conseguir, você vai vir simplesmente médium. Então, nesse caso, foi um caso que teve vamos dizer assim, uma imposição, né? É muita renúncia, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma imposição sadia, porque deu uma possibilidade melhor para aquela pessoa. E, mesmo assim, ela veio médium e falhou. Que aí ela abandonou. Você tem a opção de abandonar. Mas não A deixa sua de ser um pergunta. aprendizado, né? Você tem a opção de. Mas aí Mesmo falhando, aquela falha foi um é aprendizado. um aprendizado, mas aí o resgate depois vai ser mais, né? A oportunidade perdida depois vem mais difícil, né? Mas aí a gente tem a opção de escolha, sempre. A questão que você falou também, né, Roberto, da vibração, né? Então, como ela participava, aliás, ela frequentava lugares que não, né, que eram, não sei, pode ser isso também? Uhum. Que aí. Influenciar. Aí é outro ponto que eu ia comentar. Quando começou o espírito querer aparecer sempre em determinado horário específico e fora de um horário de trabalho, por exemplo, inconveniente, já é um aspecto de fascinação, subjugação que a gente está estudando. Porque o espírito já começa a querer forçar
a comunicação em horários que não... Lembra que a gente estudou isso? Que é característica de fascinação? Então, nesse ponto que ela já estava assim, já estava fascinada, já estava com uma entidade não muito legal. Mas por quê? Porque ela permitiu, por não querer trabalhar, por frequentar lugares ruins, ela permitiu que a sua vibração chegasse nesse ponto. Mas a grande questão é que a gente escolhe. Eu posso escolher abraçar, até porque para desenvolver mediunidade, qual que é a forma de desenvolver a mediunidade? Desenvolver moralmente. Então está atrelado isso. Desenvolver mediunidade quer dizer desenvolver moralmente, porque a gente vai se ligar a bons espíritos. Como ela, às vezes ela não preocupou com isso e escolheu outras coisas, então ou a gente escolhe abraçar e desenvolver, ou a gente escolhe deixar de lado porque se a gente escolhe isso, quer dizer que a gente está dando prioridade para outras coisas, né? Então, e cada escolha tem uma consequência, né? A escolha de abraçar e cumprir, eu estou cumprindo aquele planejamento que normalmente, a maior parte das vezes, a gente participa. Se eu escolher não cumprir, eu estou fugindo do meu compromisso, estou buscando me ligar a outras coisas materiais ou situações de prazer, de vício, qualquer outra coisa. Só que essa escolha vai me trazer as consequências. Aí, provavelmente, o que a espiritualidade fez? O que eles fazem normalmente? Que é um capítulo que a gente estudou sobre perda e suspensão da mediunidade. Esse negócio de cortar a mediunidade, como é que você vai pegar e tirar a glândula da pessoa e ela deixar de ser médium? Então, ela nunca deixa de ser médium, porque ela é aquela antena, ela vai ser aquela antena pro resto da vida. O que pode acontecer é a espiritualidade proibir os espíritos de se comunicarem. Então a pessoa continua médium, só que nem o espírito tem permissão de aproximar para comunicar. Essa é a perda, é a suspensão da mediunidade. Então, como que ela vem? Ou ela vem porque a pessoa faz mau uso, que a gente estava comentando, usou para fins pessoais, interesses pessoais, aí ocorre a suspensão por mau uso. Ou a suspensão vem para que a pessoa não se prejudique mais. Então, por exemplo, no caso dela, ela só ia piorar, não ia usar aquela mediunidade. E eram sempre espíritos atrasados, que vinham assim, com informações bem assim, sabe? Que era, você via que era para ludibriar mesmo, porque a sua mãe tá aqui, porque a sua avó, e se denominava uns nomes esquisitos lá da época, sabe? Aí ela terminou com essa pessoa que influenciava, aí ela procurou uma igreja. Aí dessa igreja que ela procurou, desde então, aí eu não sei se é uma coisa. Aí canaliza essas energias mediúnicas dela, canaliza para as atividades da igreja. Por exemplo, ela aí fala que ela estava inspirada, se for igreja evangélica, fala que ela estava sob o Espírito Santo, Aí depois né? disso, Entendeu? aí hoje em dia ela é simpatizante do espiritismo, né? Aí agora ela faz o evangelho, ela lê e tudo mais. Mas nessa época eu sempre tentei levar os dois, né? Eu frequentava lá no Zé de Menezes, ela falava que não, que falaram pra ela não ir lá. Que se ela fosse lá, eles iam judiar dela. Mas é porque eles não queriam, né? Ser doutrinados. Era os espíritos que estavam fascinando ela que não queria deixar, tá vendo? Isola a pessoa. Ó, não vai, não participa, entendeu? Não aceita ajuda, entendeu? Vai só isolando. Aí, o que acontece? Ela teve uma suspensão da mediunidade dela, quer dizer, não permitiram que o espírito se comunique para que aquela pessoa possa se recuperar, para que ela possa resolver a sua vida. A partir do momento que ela consegue resolver a vida e consegue dar uma melhorada, aí volta. Não significa que o medo dela é ela ir no centro, né? No centro espírita, igual a gente vai, e ela de repente ver ou ouvir alguma coisa assim. Senão. A espiritualidade sabe o momento, então provavelmente eles sabem que ela tem esse medo e que, né, então eles esperam o tempo da pessoa recuperar, adquirir uma preparação para ela poder cumprir, né, esse compromisso dela, para depois eles permitir de novo que se comunique e a mediunidade ir voltando, entendeu? Mas
eles têm essa questão de ter uma suspensão temporária para a pessoa poder arrumar a vida dela, entendeu? Essa é a minha dúvida. Eu penso, gente, mas a pessoa não deixa de ser médium. É, Deixar de ser. ela não deixa de ser médium. E aí o que acontece, com a maioria das pessoas que são médiums ostensivas, que elas ficam segurando e não quer ir, que aquela energia começa a acumular, até virar uma doença, um desequilíbrio. Porque aquela energia mediúnica, se você não trabalha, porque se você trabalha, ela vai renovando, né? Ela vai. Se você não trabalha, ela fica presa, ela fica. E aí vai acumulando, vai virando aquela. Vai virando. Igual água parada, vai ficando aquela coisa preta, né? Aquela coisa. Um desequilíbrio mesmo. Lê para nós, Andressa. Vamos ler a 248. Deixa eu ver aqui. É 249. 248. Acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, porquanto o fato pode derivar da falta de maleabilidade do médium, de uma afinidade especial sua com tal ou tal espírito. Somente a obsessão, propriamente dita, quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente outros, o que jamais é obra de um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se insular. De se isolar, tá vendo? Chegando mesmo, não raro, a ordenar-lhe. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém, faz-se eco do espírito que o domina. Espírito esse que não pode ser bom desde que lhe inspira um pensamento ilógico, qual o de se recusar ao exame. O insulamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também necessário lhe é estudar todos os gêneros de comunicações, a fim de as comparar. Restringindo-se às que lhe são transmitidas, expõe-se a se iludir sobre o valor destas, sem considerar que não lhe é dado tudo saber e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. Foi praticamente tudo que a gente conversou, né, até agora, né? Esse item, né? Tudo que a gente comentou, né? Com essa primeira parte aí, que nem sempre o médium que se comunica com um único espírito, ou mais exclusivamente com o espírito, quer dizer que ele está sendo fascinado, né? Ou um espírito que responde, né? Pelos que são chamados. O próprio caso do Chico Xavier, ele é um espírito que tinha um mandato mediúnico e quem respondia pela sua mediunidade era Emmanuel. E ele não era fascinado, né? Tanto é que tinha inúmeros outros espíritos que se comunicavam por ele, né? Tinha mais de 60 autores de poesias, né? Do Parnaso de Além Túmulo, das obras de poesia, Humberto de Campos, Emmanuel. O irmão X é o Humberto de Campos? Humberto de Campos. Emmanuel, que mais? André Luiz, Bezerra de Menezes, Luiz Persanufo, Maria Dolores, Meimei, né? E então, Você falou que o Emmanuel era responsável pela pela mediunidade do Chico. o benfeitor, o anjo guardião do Chico. Organizar os espíritos. Quando chama, ele atende, é ele que atende, né? Porque eu pensei assim, um anjo, um
um anjo protetor? Não, né? Porque. Não. Igual Kardec. O Kardec, como ele não era médium, ele não precisava ter alguém que fosse responsável por sua mediunidade, né? Então ele só tinha um anjo guardião, que era o Espírito da Verdade, que era o anjo guardião do Kardec. O anjo guardião do Chico continuou sendo o Espírito da Verdade, porque o anjo guardião tem que ser um espírito mais elevado Que do pode que ele, ser né? qualquer espírito da falange dos espíritos da Não, verdade. não, o Espírito da Verdade mesmo. João Batista. Não era o mestre dele? Sócrates não era mestre de Platão? João Batista era, antes de Jesus, antes de João Batista entregar João Evangelista para Jesus, Foi o João mesmo. Batista era o mestre dele. Falou, vai, segue ele. Então, o Espírito da Verdade sempre foi o anjo guardião do João Evangelista, do Chico, do Kardec. Sempre foi, né? Então, o Chico, o anjo guardião do Chico era o Espírito da Verdade. Tanto é que, normalmente, o Espírito guardião, ele não se comunica, né? Não tem mensagem do Espírito da Verdade, entendeu? Então, por quê? Porque, normalmente, o anjo guardião não se comunica. Então, ele dirige a obra, o Espírito da Verdade dirige a obra de forma de direção, né? É o responsável ali. Agora, o responsável pela mediunidade, aí foi o Emmanuel. Por que o Emmanuel? Porque o Emmanuel teve uma convivência direta com o Chico, né? Eles já vêm de muitos anos. Por exemplo, quando o Emmanuel veio como Nestório, lá no livro 50 anos depois, o Nestório, ele encontrou com o João Evangelista. E ele foi... Lembra disso? E quem que era João Evangelista? O Chico, hein? Não, naquela época, do Nestório. O João Evangelista. Não O lembro Nestório dessa encontra passagem. com o João Evangelista mais velho. Nossa. E aí o João Evangelista fala com ele, né, orienta ele. O Chico sempre foi mais evoluído que o Emmanuel, né? Sim. Porque enquanto o Chico era João Evangelista, o Emmanuel era Publio Lentulus ainda, né? Nem tinha aceitado Jesus ainda, né? Mas eles já têm mais... Ele nem morreu tão velho, né? Não. Morreu com 50 e poucos? Por aí, 40 e pouco, 50. Acho que 56, Aí depois, logo depois, ele já nasceu, ele já reencarnou como Nestório, escravo, né? E aí teve tempo dele conversar ainda com o João Evangelista. Porque quando João Evangelista viveu até mais de 100 anos, né? Então, quando o Emmanuel, o Publio Lentulus desencarnou com 40 e poucos. E o Nestório encontrou o João Evangelista quando ele tinha uns 20 e poucos anos. E quando Ele reencarnou rápido. Emmanuel tá encarnado, quem será que é o... vai saber, né? Por enquanto não dá pra saber, né? E não é regra isso, né? Hã? Chico Xavier com o Emmanuel encarnado, Chico Xavier. Nesse caso, já foi combinado assim. Mas não é regra isso. Não. Que o anjo guardião do Emmanuel é o Paulo, né? Paulo de Tarso. E ele que é o anjo guardião do Emmanuel. Então, esse é um caso claro de duas coisas. O Emmanuel tem o responsável pela mediunidade, que é o Chico, que aí eles realmente iriam trocar, e o responsável e o anjo guardião dele, que é o Paulo de Tarso. Onde que eles se encontraram na história dos livros? Emmanuel e Paulo. Discípulo Paulo, que é o Saulo. Não sei se como Será que foi Publio Paulo Lentulus... Estevão? Não, então. Paulo e Estevão... Não, Emmanuel não estava ali, né? Não, mas tem não sei se a convivência... Porque mostra algumas encarnações, né? A gente teve centenas, né? Então, assim... todos eles já têm uma convivência espiritual, né? É uma família, hein? Imagina.
Mas quem que era Ah, tá. E o anjo guardião do Paulo é o Estevão, né? O Estevão é o anjo guardião do Paulo. Muita informação, né? Muita coisa. A gente vai lendo as obras, a gente vai... Mas o importante é a gente entender isso, que tem o responsável pela mediunidade e tem o anjo guardião, né? Então, o responsável pela mediunidade, o Chico, era o Emmanuel, que era, como ele é um mandato mediúnico que estava responsável ali pela atividade mediúnica, ele não era um obsessor, um espírito que fascinava. Entendeu? Porque é isso que Kardec está falando aqui, ó. Que nem sempre, quando o médium tem, às vezes, um espírito mais próximo ali, um espírito que comunica mais, quer dizer que está fascinando. Então Paulo vai continuar, Emmanuel agora reencarnado, Paulo continua sendo. Continua. E Emmanuel que vai psicografar a obra do Chico? Então, não sei se psicografar, não sei se vai ser obra Eu acho. escrita, A né? gente não sabe qual vai ser a tarefa dele, né? Encarnado. Pode ser que seja, né? Mas Assim, peraí, que falei errado. Tipo assim, acho que Chico só vai se comunicar através dele. Entendeu? aham. Saulo não era perseguidor do povo? Era. Aí depois que virou Paulo? Ele estava indo no deserto, perseguiu Ananias, prendeu Ananias, e aí Jesus aparece na frente dele, e aí ele vê uma luz tão grande que ele fica cego, e aí tem aquela frase, aquele diálogo famoso, né? Que Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele fala assim, o que queres que eu faça? Aí ele fala, vá até Damasco, que Ananias vai te mostrar. E aí, nesse instante, ele se converte. O primeiro discípulo que Jesus deixou na face da terra, até uma criança sabe, foi João Batista. João Batista era o primo dele, né? Ele fez muita maravilha. E o que Jesus falou com João Batista naquele dia do batismo? Ele deu oportunidade para João Batista batizar Jesus. Porque tem igreja por aí, que eu tenho visto, eu já fui, que já prega diferente. Não prega no padrão que está bíblico. Que a gente tem que pregar o que está dentro da palavra. Que tem pessoas que falam uma coisa que não é uma coisa. É igual. Não discriminando. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. A igreja católica. São quantos salmos é? 152 salmos. E na igreja evangélica são 150. E a Bíblia deles não é corrigida. É porque assim, teve a ação do homem, né, nisso aí, né? Desde quando os evangelistas escreveram até hoje, tiveram muitas modificações, né? Então, por isso que Jesus falou assim, eu vos enviarei o Espírito da Verdade, um outro Consolador, o Espírito da Verdade, e ele vos ensinará e recordará todas as coisas. Então, o Espiritismo é o advento do Espírito da Verdade que vem explicar para nós o que Jesus queria dizer. Então, explica para nós de forma clara, né? De forma que a gente entenda, né, o que acontece. Porque quando a gente tem o conhecimento espírita, se a gente lê, porque tudo que Jesus falava era uma linguagem simbólica, né? Uma linguagem figurada. Então, falava por parábolas e tudo mais. Então, para a gente entender muitas coisas que são faladas, a gente precisa ter a chave que vai abrir aquela, né? E o Espiritismo é essa chave, né? Então, E você sabe que depois que eu conheci a doutrina espírita, ler a Bíblia ficou mais fácil para mim? fica mais fácil.
Fica mais fácil porque a gente não lê mais com aquele negócio de não entender, né? A gente lê com com outro discernimento, né? Porque tem uma palavra lá que Jesus falou para toda a nação. Agora quem crê, crê. Quem não crê, ele falou, o que queres que eu te faça? Ele fez uma pergunta. Lá no Salmo, lá fala de Davi, ele falou bem claro, o choro pode durar uma noite, a alegria vem no amanhecer. Você pode passar por qualquer tipo de tribulação, mas se você entrar dentro do seu quarto e clamar a Deus, Ele é Deus de resposta, Ele não é Deus de confusão. Aham. Porque Jesus falou bem claro, falou, passará o céu e a terra, mas minhas palavras jamais passarão. Você pode pegar um livro aqui, ó, você desfolha ele para lá e para cá. Aí eu quero ver você manejar na espada sagrada. Tem pessoas que não têm entendimento. E tem outras pessoas que passam a ter entendimento. Eu calculo assim. Cada um tem um modo de expressar, de falar, de dedicar. Você não pode sair fora dos padrões. Uhum. Vamos só finalizar aqui para a gente poder encerrar. Então, assim, quando o médium se liga a um espírito, no caso, quando é mandato mediúnico, é porque é uma afinidade especial, né, com o espírito, por causa do mandato mediúnico. Ou pode ser a falta de maleabilidade do médium, às vezes o médium iniciante, ele precisa às vezes ele precisa da presença ou do auxílio de um espírito específico para ele poder desenvolver melhor. Nem sempre é obsessão. Quando que é obsessão? Quando que é fascinação? Quando o espírito se impõe, afasta intencionalmente os outros, quando o espírito não aceita o exame crítico das comunicações, quando ele quer exclusivamente para ele, né, e afasta os outros, então ele vira o médium de um único espírito, né, e outros espíritos não comunicam de jeito nenhum, né, então você vê que é fascinação. Quando o médium se torna melindroso, que não aceita, né, a crítica, então esse espírito não pode ser bom, né? Aí o médium fica isolado, fica só por conta das comunicações desse espírito, aí a fascinação vai crescendo cada vez mais, né? Aí fala aquilo que a gente já comentou, ó, não somente deve buscar a opinião de terceiros, como é necessário estudar todos os gêneros de comunicação. Então o médium deve receber todo tipo de espírito. Por exemplo, na desobsessão, o médium vai receber espírito sofredor, espírito, né, para dar uma mensagem, todo tipo de espírito, né? Não vai ficar preso a um só tipo de espírito, né? O médium tem que ser o intérprete, né? Ele vai ser intérprete de todos os espíritos, né? Se o médium restringe as comunicações, ele passa a se iludir sobre o valor daquela mensagem, né? E aí ele fica só com o pensamento naquele mesmo tipo de mensagem, né? Bom, aí na 249, então a gente leu a 247 e a 248. Na 249, que é semana que vem, a gente vai ler os meios de se combater a obsessão. Certo? Os meios de combater a obsessão. Tem muita coisa ainda. O tema da obsessão ele é bem, ó, depois tem perguntas, ó, tá vendo? Depois tem várias perguntas, aí acabou, ó, depois vai ver depois é sobre a identidade dos espíritos, olha aqui, ó, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos, aí tem bastante.
Isso aí. Quanto tempo foi? 1 hora, certinho. Hoje é dia 18. Gente, vocês desculpa aí ter passado o tempo hoje, tá vendo? Viu, tia Raquel? De vez em quando acontece isso. A gente acaba passando uns minutinhos.